Olá pessoal, Guilherme Lima, Evolupapo. Vamos bater um papo hoje sobre criticidade e acriticidade, né? Que seria a falta de criticidade, né? Eu me recordo, né, que há pouco mais de 25 anos, né, quando eu estava na escola ainda, no ensino médio, era uma pessoa que era crítica, né? Era uma pessoa que era dotada de críticas sociais, né? Ser crítico nessa época significava que a pessoa era de esquerda e defendia a ideologia marxista, mesmo sem nunca ter se debruçado sobre este conteúdo e nas críticas a respeito desse conteúdo, né? O importante era fazer a crítica social. Depois de bastante tempo, né, estudando e vendo outras visões, eu modifiquei que essa minha visão de criticidade no campo da política, né? Ser crítico na questão política, né, na minha visão atual, é justamente ir além da esquerda e da direita, né, que são as dicotomias. Dicotomia seria de dois, né, em dois extremos, né, que seria a esquerda e a direita. E além dos pacotes completos, né, das filosofias, das religiões, das ciências e ideologias, né. E o ideal seria para a pessoa conseguir, né, ser uma pessoa mais crítica, partir do princípio da descrença, né, como eu já abordei num papo passado, né. Então, a tentativa, né, de superar a criticidade conseguiu ganhar mais impulso quando eu comecei a aplicar os meus conhecimentos sobre desinformação, né? A gente já viu também isso em um papo passado, como a pessoa faz para superar a desinformação. E ao superar a desinformação, a pessoa diretamente está indo em direção de superar a falta de criticidade dela, né? A acriticidade. E existem muitas causas, né? A acriticidade, a não criticidade ou a falta de criticidade tem várias causas, né? Uma das primeiras é a questão da ingenuidade, né? Uma pessoa que ainda não tem muita experiência ainda e ela se vê que não tem tantas informações e ela acaba acreditando em algo por ingenuidade, né? O segundo item seria a questão da falta de discernimento, né? É uma pessoa que não pondera, né? Não busca usar o discernimento para saber distinguir aquilo que é verdade daquilo que é falso, né? Uma outra questão, né, também bastante importante, né, a respeito da causa, né, da acriticidade, pode ser considerado o superficialismo, né? Aqui por exemplo, uma pessoa que está nas redes sociais, ela vê apenas a chamada, né, o título da notícia, e ela não procura ver, né, o que é o conteúdo da notícia, né? E muitas vezes ela até replica isso nas redes sociais é, de forma superficial e às vezes até equivocada, né? Levando ela ao equívoco e as pessoas que ela está conectada, né, também podem induzir ao erro, né? Uma outra forma de causar, né, a acriticidade seria justamente crenças enraizadas, né, nossos preconceitos, né, aquelas crenças em que a pessoa nem chega a questionar por que ele acredita naquilo que ele acredita, né? Eu diria que a principal causa da acriticidade seria a falta de aplicação do princípio da descrença, né? E algumas outras causas, né, de acriticidade é a falta de conhecimento e cultura. Claro, se eu não sei nada sobre um assunto, como é que eu vou poder discernir aquilo que é verdade daquilo que é falso, se eu não tenho conhecimento e toda a cultura para poder interpretar, né, aquela informação que está chegando a mim, né? Uma outra causa da criticidade seriam os modismos, né? Aquelas pessoas que veem as modas, seguem as modas e sem nenhum tipo de prestar atenção realmente nas coisas que importam, né? E uma última causa da criticidade, né? Existem provavelmente várias outras, mas as principais são essas, seria justamente a preguiça, né? Aquela pessoa que, eu não quero aprofundar isso não, porque ela dá uma desculpa para ela, mas no fundo é porque ela está com preguiça, né? Isso seria uma fundamental causa da criticidade, né? Não criticidade ou falta de criticidade, né? Então, chegamos no ponto que temos algumas dicas, né, de como é que você pode ampliar a sua criticidade, né? Uma ideia para ampliar a criticidade, né, não precisa de dinheiro nenhum. Então, é a pessoa buscar conteúdo gratuito na internet, né? A pessoa consegue muito conteúdo gratuito e muitas vezes a pessoa não precisa pagar nada para poder se educar no sentido de ampliar, né, o senso crítico dela. Ela selecionando as fontes que ela
que ela consegue, né, ampliar a criticidade dela, é uma boa forma de efetivamente ajudar, né, nessa parte. Então, uma outra forma, né, seria ver obras de interesse que estão em oferta, né? Então, às vezes até livros usados, ou obras em oferta, né, livros em oferta, que possibilitem, né, a pessoa se instruir mais, né? E uma outra ideia, né, são materiais que já estão em domínio público, né? Existe um site chamado archive.org. Esse site basicamente um site de memória da internet. E você tem muito conteúdo lá mesmo. Tem muito conteúdo e você talvez consiga garimpar algum livro antigo que ainda seja relevante, né? Um outro site é a Biblioteca do Congresso Americano, né? Que você em inglês procura Library, Congress Library US. Você consegue através dessa obra desse site da Biblioteca do Governo Americano, você consegue várias obras também. E além disso, de quebra, ainda te dá acesso a jornais. E se for uma pesquisa histórica, né, que você está investigando, né, uma questão histórica, e tem lá muitas fontes, muita coisa mesmo. Né? E uma outra ideia, né, para você ampliar a sua criticidade é você pedir indicações de pares um passo acima, né? Então, eu diria, por exemplo, se você está no primeiro ano de colégio, e aí você tenta, de alguma forma, conhecer pessoas do segundo ano, para que a partir daí você consiga uma orientação, indicações, né, dessa pessoa, como é que ela faria, né, para passar melhor pelo primeiro ano, sabendo o que ela sabe no segundo, né? E assim sucessivamente. Por exemplo, se você está no terceiro ano do ensino médio, você vê uma pessoa que já entrou na faculdade e aí você pede dicas para ela, né, de como é que tipo de conteúdo, o que ela fez e tal, para obter o sucesso, né, dentro daquilo que você está se propondo, né. Se você está na questão já está na faculdade e tal, talvez uma boa ideia, né, é você dar uma olhada nas ementas, né, que em inglês chama syllabus, de faculdades de ponta, para ver quais são os tópicos e as obras, referências, naquele assunto que você quer aprofundar, né. Isso pode ajudar a aumentar a sua criticidade, né. Uma outra ideia pode ser também folhear obras, né, e às vezes sua cidade pode não ter uma livraria, né, mas às vezes você encontra lojas de livros usados que você consegue folhear e às vezes sites, né, tem um percentual de amostra, né, de sites como a Amazon, várias obras você tem as primeiras páginas, né, e você consegue folhear, né. O ideal é você conseguir folhear a obra completa, né, para você ter uma ideia maior de conjunto daquilo que está sendo ofertado no livro, né. Uma outra ideia, né, essa daí eu aprendi tem uns 20 anos, quando eu fiz o primeiro ano de medicina, né, os professores eles sempre diziam, sempre compre o material mais atual, né, e eles diziam que um material mais atual tem várias informações que são descobertas e, portanto, a gente devia sempre comprar o material mais atualizado, né. E eu diria que isso acontece, né, porque o conteúdo, né, científico, ele agora, né, no ano de agora, ele dobra a cada 73 dias. Já pensou dobrar a quantidade de artigos escritos a cada 73 dias, né? Então isso significa que é interessante, né, tentar ver obras o mais atuais possíveis, né? E sempre atentando, né, que existem casos, né, que são clássicos, né, que pode ser uma nova edição pode ser só um artifício de venda, né? Por exemplo, descobertas na matemática costumam ser bem raras nos dias de hoje, né? Então, uma nova edição pode ser só um artifício para vender essa nova edição, né? E aí a gente vê um conceito da Conscienciologia, né, que chama verpons. Verpons, o que é o verpon, né? É a verdade relativa de ponta, né? V-E-R, pons de ponta, né? Que em inglês seria cutting edge truths, né? E o conceito é que a gente deve estar sempre procurando, para ampliar nossa criticidade, essa questão dos verpons, né? Que são aquelas verdades, né? Que são
as descobertas mais novas, né? Mais fresquinhas, né? E uma outra forma de ampliar a criticidade seria justamente em ver os materiais populares e se afastar um pouco dos materiais populares, né? Por que eu digo isso, né? Porque geralmente os livros muito populares, eles não têm um compromisso necessariamente com passar muito conteúdo, né? Às vezes o cara quer só vender livro e às vezes o cara só conta uma história e tal e você aproveita, sei lá, por cada livro 3 ou 4 informações. Então esteja atento a livros muito populares, né? E nesse sentido, você vê livros com edições mais limitadas, né? Em muito sentido, o garimpo, né? Às vezes te traz livros melhores do que livros que são escritos para a massa, né? Para a massa das pessoas. E uma outra forma, né, de ampliar a criticidade é você tentar aferir de alguma forma a confiabilidade daquele veículo, né, que você está consumindo a informação. Há algum tempo atrás, existia, em muita medida, né, muitos jornais e tal tinham boa reputação, eram confiáveis, grandes jornais e tal, e hoje em dia é cada vez mais difícil confiar, né, inteiramente nesses jornais, por uma questão do período, né, que a gente está passando, mas você deve ter uma forma própria de ver quais veículos, né, quais pessoas, propriamente dita, você confia, né, que a pessoa está passando, ou ao menos tentando te passar uma informação confiável. Né? Uma outra forma de ampliar a criticidade, né, é você tentar aferir a densidade de informação de um livro. Né? Então, livros que são mais densos, né, que têm mais informações, ajudam geralmente a ampliar a criticidade da pessoa. Né? E uma outra forma que você precisa utilizar, se você quiser ampliar a sua criticidade, seria justamente procurar entender, né, o interesse do autor ao estar passando aquela informação para você. Né? Então, ver, por exemplo, esse cara quer me vender alguma coisa, esse cara, ele quer... qual que é o interesse desse cara ao me passar essa informação, né? Então, muitas vezes há conflitos de interesse, né? Algumas vezes, né, a diversificação do repertório ajuda a ampliar, né, a criticidade, porque te torna consciente de assuntos que você normalmente não teria acesso, né? Então, você diversificar o repertório vai aumentar a sua bagagem cultural para poder entender sobre fenômenos diferentes, né? E, em alguma medida, né, você vai se esbarrar em algum momento com a questão da literatura, né? A questão da literatura, com o passar da repetição, né, das leituras das obras de literatura, romances, você vai verificar que a maior parte deles segue uma estrutura, né, que é maleável, né, mas que é basicamente a mesma estrutura chamada a jornada do herói. Né? Se você nunca viu isso, aí taca aí no Google, jornada do herói, que provavelmente vai vir alguma coisa legal aí para você sacar, né? Porque as literaturas, em geral, são bem repetitivas, né? E uma forma também de ampliar a criticidade é você ver as notícias, né, e utilizar o princípio da descrença, né? Você se perguntar, será que isso aí é verdade mesmo, essa notícia que estão passando aí para mim? E aí, a partir daí, a pessoa vai rastreando, né, vai descobrindo e tal, para ver se aquilo que está sendo veiculado é uma realidade ou não, né? Eu tenho muito mais apreço pela independência pessoal, né, de ter a pessoa mesma, por ela mesma, ter meios de aferir aquilo que é verdade daquilo que é verdadeiro, do que algo estabelecido por algum agente externo do que é verdade ou não, né? E em muitas medidas, né, existe esse clickbait, né, na internet, está cheio disso. São chamadas, né, que são falsas ou exageradas, feitas para a pessoa clicar e ver o texto, né? E em muitos sentidos para ampliar a criticidade, é preciso tomar consciência, né, desses clickbaits, né? Uma outra forma de ampliar a criticidade é fazendo o fichamento de livros, né, que você julga serem importantes. E também, né, se você não tiver os livros, provavelmente você vai conseguir muitos resumos de muitos livros na internet,
para que você, antes de comprar a obra, você tenha uma ideia daquilo que você vai encontrar e se vai valer a pena, né, para você. Uma outra ideia, né, de ampliar a criticidade seria justamente fazer o crawling, né? Então, se você está pesquisando um assunto, né, você compra um livro referência no assunto. Aí você vê quais são as referências desses livros ou artigos, e aí você vai buscando as referências das referências, e aí você vai fazendo aquilo que pode, que você consegue, né? O nível de detalhe até onde você consegue. Mas a ideia é você ir vendo as fontes das fontes, as fontes das fontes das fontes, e assim por diante, para poder você ampliar a sua visão sobre um determinado tema e aí ampliar a sua criticidade, né? Então, uma outra ideia, né, que pode te ajudar nas suas pesquisas, né, seria você ajudar uma pessoa mais experiente, né, para que ela te passe as dicas, né, de como se tornar uma pessoa mais crítica, né. Ou então, às vezes, até você pagar por aulas particulares, né, de como é que a pessoa vai ampliar a criticidade dela, né. Uma das ideias também pode ser a pessoa fazer redações, né, tentar elaborar redações com essa finalidade, né. Uma outra ideia seria ter um coach ou um mentor para te ajudar nesse sentido. E ver também, né, pessoas generosas, né? Estar atento para pessoas generosas. São pessoas que não querem nada em troca, mas que ajudam pra caramba, né? Então, são pessoas que possivelmente vão te ajudar a ampliar a sua criticidade e vão te ajudar aí nessa sua jornada. Uma outra ideia para ampliar a criticidade seria justamente dominar a questão da busca avançada, né, no Google. Não só no Google, mas atualmente o Bing está aumentando a concorrência com o Google, mas eu diria que é razoavelmente importante você compreender a busca avançada do Google. A busca avançada permite que você, por exemplo, negue, né, dizer o que você não quer que tenha em uma busca, ou ainda que tipo de site ou que tipo de arquivo você quer buscar, né, no buscador, né, no Google. E, em algum sentido, né, o Google ele tem uma ferramenta muito poderosa chamada Google Books, e você consegue fazer buscas internas em muitas obras mesmo. E aí você consegue ampliar o seu repertório, né? Outras ideias incluem o Google Acadêmico, né, que é o Scholar.google, e o Google Patents, que são as patentes, né, as patentes do Google. Isso daí vai ampliar a sua criticidade no sentido de conhecer as possibilidades, né, das coisas. E uma outra ideia, né, seria a questão das bibliotecas, né? Essa é uma dica bem old school, assim, que eu continuo dando porque às vezes sua cidade ou sua condição, né, tem uma biblioteca boa e subutilizada, né? E essa é uma dica old school porque te dá a vantagem de você poder folhear obras inteiras de graça, né? E, em alguma medida, para ampliar mais ainda a criticidade, ideias, né? Fazer conversa dirigida, né? Então, ter um grupo de amigos e conversar sobre alguns assuntos, né? Ter que conversar sobre algum assunto específico, né? Que a pessoa estuda, né? E uma outra ideia seria procurar, né, as fontes que ensinam a procurar as fontes, né? Então, vê aí o que você consegue, né, achar de fontes que ensinam você a procurar aquela informação que você quer encontrar, né? Uma outra ideia, adquirir um material usado, né? Eu já meio que falei essa aí. E uma outra ideia seria justamente avisar seus amigos dos seus interesses, né? Porque daí você consegue que mais informação chegue até você através dos seus amigos, né? Então, às vezes é um amigo de um amigo que tem um interesse similar ao seu, que aí compartilha informação e aí pode dar uma boa conversa, né? E ampliar a sua visão da realidade, né? E aí é você aproveitar o conteúdo que chega até você pelos seus amigos, né? Você vai selecionando seus amigos e aí você vai vendo aquele conteúdo que é útil para você, né? Uma outra ideia seria justamente refletir, né? Tirar tempos de alguma forma para fazer uma reflexão, né? Sobre algum aspecto da vida, né? Ou algum conteúdo prioritário, né? E uma outra forma seria conversar com o ChatGPT, né? Estamos vivendo num período bastante incrível, né? E você tem essa ferramenta incrível, ótima, chamada ChatGPT,
que você consegue, de certa forma, conversar, né, e se instruir de alguma forma. E até mesmo a Khan Academy, né, que é um site na internet que busca formar, né, pessoas, e de graça, né, gratuito, e eles usam o ChatGPT para ajudar as pessoas a aprender, por exemplo, matemática, o que pode ser bastante interessante, né, bem palatável. E a questão também é você ver a questão do número de citações, né? Quando você vê um artigo, um livro que é muito citado, as pessoas falam muito, talvez isso seja um indício de alguma relevância, né? Nem sempre o número de citações significa que é uma obra relevante, né? Por exemplo, se você vê hoje lá o livro do Hitler, Minha Luta, Mein Kampf, né? Alguma coisa assim. Esse livro ele é muito citado. Então, tomar o número de citações como algo de importante não é legal, né? E chegamos num ponto, né? Um ponto que como é que a gente faz para saber, né, o que não é criticidade, né? Aí eu faria, né, um parênteses, né, dizendo que se as pessoas, o que acontece hoje é que as pessoas hoje elas têm um acesso a uma Ferrari, né, com internet, né? Mas provavelmente elas frequentemente preferem um Fusquinha, né? Mesmo tendo uma Ferrari disponível, né? E muita gente não sabe que a internet pode ser um meio, né, para evoluir, para se instruir, para aumentar a sua própria cultura, né? E aí você chega aqui também que não é criticidade, a pessoa ficar acompanhando minuto a minuto o Big Brother Brasil, ver vidas de cachorrinhos e gatinhos no YouTube, no TikTok, e só atrás de treta e fofoca no Twitter, e ingressar em teorias das conspirações. Então, tudo isso distrai a gente daquilo que a gente pode alcançar com todo esse conteúdo gigantesco disponível hoje na internet, né? Em geral, o que ocorre é basicamente a manipulação emocional, né? Por que que isso é um conteúdo popular, né? Conteúdo com manipulação emocional. É porque basicamente é um conteúdo que é altamente viciante e faz com que nosso cérebro, né, se pareça como se fosse de um drogado, né? Nosso cérebro começa a produzir neurotransmissores, né, que vão gerar o vício, né, no consumo desses tipos de conteúdo, né? E se a pessoa pode se perder, né, e não passar um dia, passar horas e não ter não agregar nada à formação da pessoa cultural, não agregar nada para a cuidar da pessoa, não agregar nada de forma nenhuma, né? Eu não estou dizendo que a pessoa não possa nunca, né, assistir um vídeo de gatinho, cachorrinho. Se você quiser dar uma risada de vez em quando, assim, não tem problema, né? Só que você esteja atento se isso realmente não tá te distraindo daquilo que você almeja para sua própria vida, né? E eu diria que existem algumas dicas, né, básicas, né, de como você pode melhorar, né, a criticidade. Então, a ideia é você ler bastante material, né, ler aquilo que você conseguir, o máximo aquilo que você conseguir, né. Porque, frequentemente, a leitura é a forma mais rápida, né, de se adquirir informações. Algumas vezes, a explicação através de aulas, né, ouvindo aulas, permite que alguns tipos de assuntos que são complexos sejam mais compreensíveis, né, que a pessoa compreenda mais rápido com a aula do que com o livro. Sobretudo para coisas que são dinâmicas, né? Mas a ideia é você procurar ler mais, né? Ler mais para poder você ampliar a sua criticidade, né? Uma outra ideia para você melhorar a criticidade seria você dialogar com você mesmo com o espírito de refutação, né? De ler alguma coisa e dizer assim, bom, será que isso é verdade mesmo e tal? E aí tentar por você refutar, logicamente, aquilo que tiver dentro do seu interesse, né? Uma outra ideia seria você refletir, né? Se você pensar, bom, e se fosse dessa forma? E outras coisas, né? Fazer outras reflexões. Será que isso aí tem alguma implicação? Então você, de alguma forma, refletir sobre os assuntos que você quer clarear, né? Ampliar a sua criticidade, né? Uma outra ideia, né, para melhorar a criticidade seria o hábito de classificar e enumerar, né? Então, são pessoas que
classificam as coisas e enumeram os tipos das coisas, né? Então é uma boa ideia você fazer isso para melhorar a sua criticidade, né? Uma outra ideia seria a questão de conhecer antônimos e sinônimos, né? Então, para você ampliar a criticidade, você conhecer antônimos e sinônimos, se você não sabe nem o que é isso, conselho amigo, pegue uma gramática e comece do beabá, do básico, que isso vai ajudar muito a você ampliar a sua criticidade, né? Uma outra ideia, uma outra forma de melhorar a criticidade seria a questão da ortografia, né? Em menor nível, mas em algum nível pode ajudar, porque às vezes há palavras homófonas, né? Palavras que têm o mesmo som, mas que significam coisas diferentes e são grafadas às vezes de formas diferentes, né? E aí o estudo sério da gramática, você sentar a bunda e começar a estudar a gramática, porque de outra forma você não vai entender a estrutura do pensamento humano, né? A linguagem, né? A língua é a base da estrutura do pensamento, né, humano. E uma outra ideia, né, para melhorar a criticidade seria estudar idiomas, né, porque isso de certa forma vai te dar a possibilidade de ler materiais de outras culturas, e aí você vai expandir, né, sua compreensão de mundo, vai conhecer outras culturas, outras formas outros pontos de vista, que isso vai ampliar a sua criticidade, né? Uma ideia em paralelo seria a questão de tentar traduzir, né? E até mesmo para você compreender, né, como boa parte dos idiomas eles têm expressões idiomáticas, né, que são difíceis de traduzir, são conceitos de uma língua que são difíceis de traduzir em outra língua, né? E, em algum sentido, para melhorar a criticidade, é preciso compreender que existem contextos, né? As obras são feitas em uma época, em um local específico. E se eu não compreender o contexto histórico, local, em que uma obra foi feita, eu não consigo compreender qual que é a relevância e o que realmente o autor queria dizer, né? Porque muitos autores eles não partem do princípio que você não sabe como é o mundo, como era o mundo deles, né? Então, para você ampliar a cultura e conhecimentos, uma ideia é você compreender o contexto em que as obras foram criadas, né? E eu diria que uma outra ideia para melhorar a criticidade, né, seria procurar ter uma autoimagem e uma heteroimagem, né, a imagem que você tem do outro e a imagem que você tem de você mesmo, o mais fiel possível à realidade. É você tentar ver aquilo que você tem de defeito, que você tem de qualidade, as qualidades do outro, os defeitos do outro, de forma que seja possível, né, você seja fiel à realidade, né? Então todos temos traços trafares, né, traços fardos, os defeitos, e todos temos virtudes, né, que o Waldo chama de trafores, né, que é os traços força, né? E em algum momento, né, a gente vai ser tomado, né, por ilusões acerca do momento evolutivo, né, que frequentemente a gente acha que uma pessoa corresponde à imagem de uma época anterior, né? Então, às vezes, tem um amigo seu que não te vê faz 20 anos, faz 15 anos, faz 10 anos, e você já está totalmente outra pessoa, né? Uma pessoa mudada. E a gente precisa, né, abrir a mente, porque existem essas ilusões, né? Às vezes você tem uma visão de uma pessoa que tem algum tempo que você não vê ela, e quando você encontra com ela, às vezes você pressupõe que é a mesma pessoa, só que é uma pessoa que está muito na frente, né? Está muito melhor do que ela mesma era, né? E uma outra ideia para melhorar a criticidade é a pessoa colocar-se no lugar dos outros, né? Que em alguma medida, né, eles falam vestir o sapato das outras pessoas, né? Que significa basicamente você se colocar no lugar das outras pessoas. Isso vai te dar uma compreensão maior do ser humano e das pessoas que estão ao seu redor, né? Porque você compreender, né, ver como é que ela pensa, as motivações dela, vai te ajudar a ampliar a sua criticidade, né? E você tem uma questão muito importante que o Waldo Vieira aborda, né? São duas questões duas palavrinhas novas, né? Teática e verbação. E o que é isso? Teática significa teoria e prática, né?
é um nome só para as duas coisas em conjunto, né? A teoria e a prática. E ele dizia que mais vale 99% de prática do que 1% de teoria, né? Não que a teoria não seja importante, mas que, na opinião dele, a prática é muito mais importante do que a teoria, né? E, em algum sentido, a verbação. A verbação seria o verbo mais a ação. Seria justamente a pessoa falar aquilo que ela faz, né? Ela procurar fazer, né, aquilo que ela fala, né? Aquilo que ela fala, aquilo que ela faz, efetivamente. Isso é bem difícil de fazer porque nós seres humanos costumamos ser bastante irracionais nesse sentido, mas é um norte, né? Uma ideia da gente procurar justamente fazer aquilo que a gente fala, né? E uma outra ideia, né, de melhorar a criticidade seria levar, né, a ideia de evolução a sério, seria a pessoa realmente se debruçar e ver que ela precisa mesmo evoluir, que ela quer evoluir, e aí, a partir daí, ela começa a correr atrás, né, de evoluir de alguma forma. E existem alguns sintomas, né, da criticidade que pode ser, né, o não buscar, né, usar o princípio da descrença, não buscar ativamente, né, a refutação de ideias, não verificar, né, os contextos em que uma ideia surgiu, não levar em consideração a possibilidade de si próprio ter preconceitos, né, a respeito de um assunto, a questão de seguir os modismos, né, aquilo que fazem propaganda pra gente, é um skate, é uma mania, né, é um Pokémon, seguir as coisas da moda e não manter a mente aberta, né, a novas ideias e novas possibilidades. Né? E como é que as pessoas... quais são as estratégias, né, que são usadas, né, pelos manipuladores para que você se mantenha na acriticidade, né, na não criticidade? O primeiro item, né, da estratégia do manipulador seria a doutrinação. Né? A doutrinação seria a tentativa de forçar uma ideia a uma pessoa, né? Sem que ela chegue, né, por si mesma a essa ideia. Então, seria a ideia de enfiar a goela abaixo da pessoa uma ideia, obrigar a pessoa a aceitar a ideia sem que ela chegue por si mesma a essa ideia, né? Uma ideia da doutrinação. Uma segunda ideia, né, seria o proselitismo, né? A tentativa de convencer uma pessoa de uma ideia em que a pessoa acredita e a outra pessoa não acredita. Então, querer convencer uma pessoa sem que a pessoa tenha a liberdade para chegar às conclusões que ela queira, né? Uma outra forma, né, que os manipuladores usam para manter as pessoas na acriticidade seria a questão da distração, né? Fornecer conteúdos para distrair a atenção das pessoas, né? Vida de gatinho, vida engraçadinho, é uma musiquinha da moda. E outras opções, até às vezes filme e artes absolutamente vazios de conteúdo, né? Então, essa estratégia da distração, ela remonta, né, épocas desde a antiguidade, né? Aliada com o fornecimento de comida, né? Essa estratégia, ela data, né, da Roma Antiga, numa política que ficou conhecida, né, como pão e circo. O pão seria a comida, né, que era fornecida à população, distribuída à população, e o circo era justamente as batalhas no Coliseu, em que as pessoas lutavam, faziam lutas mortais para distrair a população, né? Enquanto a massa estava alienada, coisas importantes aconteciam na política e ninguém tinha consciência das coisas que estavam acontecendo, né? E em algum medida, hoje em dia, pelo menos está melhor nesse aspecto, porque pelo menos pessoas não precisam morrer para essa distração se efetivar. Você tem o MMA, né, que é o vale tudo, né, que pessoas lutam, mas não precisa matar o outro, né, boxe. E você tem vidas de filmes de ação, né, você tem lá o 007 e tal. Hoje, infelizmente, a pessoa não precisa morrer, né? Mas é de se pensar o quanto a distração é usada por manipuladores para que você não perceba a realidade política e outras realidades, né? A realidade espiritual, por exemplo. E uma outra forma que os manipuladores usam, né, de manter as pessoas na acriticidade seria as iscas, né?
e formas de pescar pessoas pela caridade, né? Ou mais propriamente pela falsa caridade, né? Então, às vezes, o que acontece é que uma pessoa, ela permanece num estado de acriticidade por ela ter recebido alguma forma de caridade, né, ou assistência, e aí ela se vê comprada, né, por uma posição, né. Então, às vezes, né, existe até instituições, então, a pessoa é ajudada e diz, pô, como é que fulano é tão gente fina, né? Como é que esse lugar, essa religião, pode ser, que faz tanta caridade, pode ser uma coisa ruim, né? Então, às vezes, a caridade, muitas vezes, é só a porta de entrada, né? São as iscas que, por exemplo, pessoas usam para tirar dinheiro das pessoas, né? Do crente. Por aí tem vários tipos de igreja e religião que buscam pescar as pessoas com falsa caridade para encher os bolsos, né? Algumas vezes tem até aquele teatro, né, de cura fictício. Não que não possa existir curas espirituais, né? Eu acredito que há casos legítimos. Se você quiser pesquisar por você mesmo, você vai ver um caso que eu considero legítimo, que é o caso de Arigó, né, aqui do Brasil. Ele foi até estudado por médicos dos Estados Unidos e constatou-se que, de certa forma, ele realmente tinha capacidade de cura, né, de paracirurgia, que ele chama, que é chamado, como é chamada a cirurgia espiritual, né? E taca aí no Google, Arigó, Brasil, e você vai ver que existe essa possibilidade real. Mas o que ocorre mais por aí são charlatões, né, pessoas que contratam atores e aí para enganar pessoas comuns, né, de que curou um cadeirante, curou um cego, e aí por aí vai, né, a extorsão, né? E aqui, né, esses elementos de isca pode fazer incluir as pessoas fechar os olhos, né, para algum conhecimento inexato ou a conduta anticosmoética de alguém num grupo, né? A pessoa faz parte de um grupo e o grupo as pessoas consideram pessoas boas, né? Então para ela conviver, e aí a pessoa fecha os olhos mesmo tendo consciência de que alguns conceitos ali estão errados ou inexatos, né? Mais propriamente inexatos, ou então às vezes até fecha os olhos para alguma conduta de alguém do grupo, né? E chegamos a uma etapa, né, que o que gera, né, essa acriticidade na pessoa, né? Quais são as consequências diretas, né, da falta de criticidade, né? O primeiro seria a questão da estagnação evolutiva, né? Permanecer naquele mesmo patamar evolutivo, sem se melhorar, sem melhorar sua cultura, sem melhorar seu repertório de informações. E ser manipulado, isso aqui é bastante grave e é muito comum, né? Essa questão da criticidade que gera manipulação, né? Na prática. A pessoa não toma boas decisões, né? Então a pessoa permanece na criticidade. Uma outra forma seria justamente propagar informações falsas ou inexatas, né? Seria a pessoa que não tem nenhum tipo de desconfiômetro daquilo que ela compartilha, né, com outras pessoas, né? Ela, com a criticidade, ela perde a oportunidade de aprender coisas novas, né? E a pessoa é deficiente na resolução de problemas, né? Uma pessoa que não busca ampliar a criticidade, ela dificilmente ela consegue resolver problemas de forma satisfatória, né? Porque se ela não consegue compreender um problema, as causas de um problema, ela não consegue criar uma solução, né? Porque se ela nem ao menos consegue entender o problema e suas causas, como é que ela vai resolver esse problema, né? Então aí fica aí aquilo que gera, né? A criticidade gera. E qual que são as vantagens, né, da criticidade agora? É justamente o oposto, né? Quando você tem um senso crítico maior, isso te dá uma habilidade maior de solucionar problemas, né? Possibilita você ter melhores soluções de problema. E você aumenta a eficiência nos estudos, porque você prioriza aquilo que você considera importante, né? E também, né, permite uma visão mais fidedigna, né, mais verdadeira sobre a realidade, né? E então chegamos a um ponto, né, que
quais são os principais tipos de falta de criticidade, né, de acriticidade. O primeiro erro seria justamente o ceticismo exagerado, né? Seria uma pessoa que, que ela... Não sei se vocês já viram um filme, né, Doutor Estranho, né? É até bastante interessante esse filme, porque em algum momento, né, o Doutor Estranho, ele chega, né, a um mestre espiritual e aí o mestre, ele joga, causa na pessoa uma experiência fora do corpo, diretamente no Doutor Estranho, né? E aí quando ele volta pro corpo, ele diz assim, você me deu um alucinógeno, tem algo de uma droga no chá. E na arte, né, não era nada disso, mas ele viu com os próprios olhos, né, ou para-olhos, propriamente dito, o olho do espírito, ele viu aquela realidade, mas ele negou, né, permaneceu sendo cético àquilo que ele mesmo experimentou, né. Então, eu diria que a pessoa, de alguma forma, vai precisar superar, né, essa questão desse ceticismo exagerado. Se a pessoa teve uma vez a experiência lúcida, já é algo a se considerar, né, já é algo algum argumento, pelo menos, a favor daquela realidade, né. Uma outra forma, né, da acriticidade seria a questão do dogmatismo, né, da pessoa não se permitir explorar novas ideias, né, por preconceito, por puro preconceito, né. Uma outra ideia seria a questão do viés, né. Um tipo de acriticidade seria essa escolha, né, que é enxergar só aquilo, o lado que confirma, o lado das informações que confirmam suas crenças, né. E por mais evidências que você possa dar à pessoa, né, e você tem alguns estudos, por exemplo, que basicamente convencionais, que fornecem algum indício de existência das bioenergias, notadamente por Wagner Alegretti, né, que fez pesquisas com dispositivos, né, eletrônicos, que detectaram de alguma forma as bioenergias, mas a pessoa continua duvidando porque aquilo não é factível para ela. Ela não mantém aberta. De repente pode existir a possibilidade de existir bioenergias. Então é uma pessoa que nega porque ela tem uma crença diferente. E isso pode ser uma forma de ficar na acriticidade, né? Na falta de crítica. Ela vai dizer, não, isso aí, essa evidência aí deve ser outra coisa, isso não existe. E aí temos também um tipo de acriticidade que é a questão da falta de questionamento, né? O Valdo Vieira, ele propõe, né, em suas obras que o candidato, né, a pesquisador da conscienciologia, ele adote uma postura que ele chamou de omniquestionamento. O que é o omniquestionamento? Omni significa total, tudo. E seria o questionamento de tudo, a pessoa se manter aberta, né, para questionar tudo aquilo que ela acredita como verdade e aquilo que acontece com ela, né? E uma outra forma, né, de tipo de acriticidade seria a questão da ignorância voluntária, né? A pessoa até vê, né, não, isso aí não é para mim não, ela não busca conhecer, ela fica parada, então ela busca manter-se na ignorância de forma porque ela mesma quer, né? Aquilo não é imposto a ela e ela quer se manter na ignorância, né? Então eu bolei uma escala, né? Quais são os níveis de criticidade que uma pessoa pode chegar, né? E o nível zero, né, seria justamente uma pessoa que vive uma ilusão quase que completa da vida, né? Uma pessoa que ou está começando a vida agora, ou então uma pessoa que não atentou ainda para a questão evolutiva da vida, né? E então ela permanece na ilusão completa, né? Um estágio seguinte, um estágio 1, a pessoa ela começa a questionar aquilo que ela tem como realidade, né? As ideias que ela tem, aquilo que os pais passaram para ela, aquilo que os colegas passaram para ela, aquilo que as pessoas que cuidaram dela passaram para ela, e ela começa a questionar, né? Bom, será que isso aqui pode ser verdade? Será que isso é falso? Será que isso que minha mãe me falou é falso? Então, por exemplo, quando eu era criança, minha mãe, ela bem intencionada, ela queria que eu não pegasse em moeda e colocasse dentro do nariz, né? Pegasse em dinheiro e botasse dentro do nariz, porque o dinheiro era sujo, tinha bactéria. Ela diz, se pegar e botar a moeda
mão de moeda no nariz, a pessoa morre. E, de certa forma, né, ela bem intencionada, mas não era a realidade completa, né? E, e aí eu descobri que, às vezes, as pessoas, elas tentam simplificar as coisas pra gente, mas que, no fundo, são coisas falsas, né? E, em algum sentido, né, o nível seguinte seria que a constatação, né, básica que há muita coisa que a pessoa não sabe, né, sobre a realidade. E aí ela começa a buscar uma forma de corrigir, né, essas distorções cognitivas e se melhorar, né? Um outro nível, um terceiro nível, seria a pessoa ela tenta se tornar mais autossuficiente, mas ela verifica que na prática ela precisa bastante ainda das outras pessoas, né? Um quarto nível de criticidade seria a pessoa que busca ampliar suas competências, né? E aí termina a ponto, né, de superar em algum nível o trabalho de vários grupos, né? Essa pessoa sozinha, ela consegue, de alguma forma, ser mais produtiva do que vários grupos, né? Um quinto nível de criticidade é a pessoa, então, deseja participar, né, de grupos de alta performance e círculos de excelência, né? Aqui a pessoa não precisa estar necessariamente no mesmo local que as outras pessoas, mas ela deseja fazer parte, né, desse ciclo de excelência e alta performance. Uma outra forma, né, de retratação da arte, né, da questão da criticidade, é o Spotlight, Segredos Revelados. Esse filme ele mostra como uma equipe de jornalista investigativa, né, expõe a cobertura de um escândalo de abuso sexual na Igreja Católica em Boston, né? E o filme mostra, né, a importância de você manter o senso crítico em relação aos fatos, né? E é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Gostou de nosso tema? Dê um likezinho e até a próxima. Grande abraço. Tchau, tchau.